Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para dar sequência do Salmo 91. Agora vamos para o capítulo 2 e falar de alguns relatos que aconteceu durante esse capítulo. O que tem saído da minha boca? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Note que o versículo 2 declara direi do Senhor, a palavra em sua Bíblia, porque é preciso aprender a verbalizar e confessar, e a confiança em voz alta. Basicamente, respondemos a Deus o que ele nos diz no verso. Há poder em dizer essas palavras de volta para ele. Não somos ensinados apenas para pensar a palavra, mas a declará-la, por exemplo, o texto de Joel 3:10 ordena que diga o fraco, eu sou forte. Repetidamente, vemos grandes homens de Deus, como Davi, Josué, Sadraque, Mesaque e Abednego, declarando sua fé em voz alta, em situação perigosa. Perceba que começa a acontecer dentro de você quando diz: Senhor, Tu és o meu refúgio, minha fortaleza. Meu Senhor, Deus, em Ti coloco minha total confiança. Quanto mais dizemos isso em voz alta, mais confiante ficamos acerca da sua proteção. Muitas vezes, cristãos, concordamos mentalmente que o Senhor é nosso refúgio, mas isso não é o bastante. O poder é liberado quando dizemos isso em voz alta. Quando proferimos com convicção, colocamos-nos em seu abrigo. Ao verbalizarmos seu senhorio, a sua proteção, entramos pela porta que leva ao esconderijo. Perceba que no versículo 2, o Salmo 91, os pronomes meu e minha repetem-se: o meu, Deus meu, refúgio e minha fortaleza. O Salmo levanta um clamor pessoal ao Senhor. A razão pelo qual confiamos é porque sabemos quem o Altíssimo é para nós. Esse verso faz uma analogia de quem Deus é: refúgio, fortaleza. Essas metáforas são termos militares significativos, propósitos. O próprio Senhor se torna um campo de defesa para nós contra todos os inimigos invasores. Ele é nossa proteção pessoal. Você já tentou proteger-se de todas as coisas ruins que podem acontecer? Deus sabe o que podemos fazer. Isso, Salmo 60, 11. Afirma: dá-nos auxílio na angústia, porque vão ao socorro do homem. O Todo-Poderoso tem de ser nosso refúgio, antes que as promessas do Salmo 91 comecem a funcionar. Podemos ir ao médico uma vez por mês para fazer um exame completo, ou checar 2 vezes por nosso carro, todos os dias, a fim de garantir que o motor, os pneus, os freios estão funcionando bem. Podemos tornar nossas casas à prova de fogo, armazenar alimento para uma época de necessidade, tornar todas as precaução imagináveis que os militares oferecem. No entanto, ainda assim, não poderíamos fazer o bastante para nos proteger de cada perigo potencial que a vida oferece. É impossível não que alguma dessas precauções sejam erradas, mas elas em si mesmas não possuem o poder de proteger. Deus tem de ser aquele para quem devemos correr primeiro. Ele é o único que tem uma resposta para qual situação. Quando penso quão imensamente impossível é nos protegermos de toda a maldade do mundo, recordo-me das ovelhas as quais
não possui outra proteção real a não ser seu pastor. Na verdade, elas não são únicos animais que dispõem de uma forma assim, de proteger. Não tem dentes afiados, nem expele odor forte para afastar dos inimigos, tampouco omite como o balido de um cão, por exemplo. Certamente não conseguem correr o bastante para escapar do perigo. Por isso, a Bíblia afirma que somos ovelhas do Senhor, Deus declara: eu quero que me vejam como sua fonte de proteção. Eu sou o pastor. Jó 10:11. Podemos usar o médico, equipamentos de segurança ou contas em banco para satisfazer nossas necessidades específicas. Mas nosso coração deve correr para Ele, primeiro, como nosso pastor e protetor. Então, Ele escolherá o método que deseja para nos proteger. Alguns citam o Salmo 91 como se fosse uma varinha de candão. Mas não há algo mágico nele. Ele é poderoso e funciona simplesmente porque é a palavra de Deus, viva, ativa. Nós confessamos em voz alta, pois é o que a Bíblia ordena. No momento em que eu estou enfrentando um desafio, aprendi a dizer em voz alta. Nessa situação específica, descrevo a circunstância, escolho confiar em Ti, Senhor. Ao proclamar isso, a diferença é incrível. Perceba que sai da sua boca, em tempos de tribulação, a pior coisa que pode ocorrer é falar alguma coisa que traga morte, amaldiçoar, não oferece algo com Deus possa trabalhar. Esse salmo declara que devemos fazer exatamente o oposto, proferir vida. Na próxima história que vou relatar, observe o princípio contido naquilo que os homens fizeram em tempo de aflição, durante uma das mais famosas batalhas da história, a história moderna. Muitos soldados observavam os milagres que aconteceram nas praias de Dunkirk, Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, ele escreveria sobre o evento que ocorreram lá. Um dos correspondentes relatou um acontecimento inexplicável. 60 aviões germânicos bombardearam mais de 400 homens que ficaram presos sem o benefício de proteção naquelas praias. Mesmo que fosse especialmente atacado com metralhadoras e bombardeados pelos aviões, o inimigo não foram atingidos. Cada homem naquele grupo saiu da praia sem um arranhão. Merelloc declarou: os marinheiros que buscavam sobreviventes me disseram que os homens não apenas citaram o Salmo 91, mas também declararam em voz alta, em plenos pulmões: direi quanto confiamos em alto e bom som, que gera fé. Lembro-me de outro caso em que houve vida em uma situação de morte. Toda a família celebrou quando nossa nora Sloa recebeu um resultado de exame positivo de gravidez e declarou a que nasceria o primeiro neto dos dois lados da família. Como ela já tinha tido uma gestação nas trompas, o qual terminou em aborto, tornando-a suscetível e outra gravidez complicada, o médico pediu um ultrassom imediatamente como medida de precaução. O resultado perturbador foi nenhum foco encontrado, grande quantidade de água no útero e o foco de endometriose. Com apenas 2 horas de antecedência, avisaram-nos de que ela seria submetida a uma cirurgia
emergência. Especialista fez uma laparoscopia, drenou o útero e raspou a endometriose. Após a cirurgia, as palavras dele foram: durante a laparoscopia, olhamos cuidadosamente em todo lugar e não havia sinal de bebê, mas quero vê-lo em meu consultório em uma semana, para ter certeza de que o fluido não voltou. Quando Slow argumentou que o teste de gravidez tinha dado positivo, ele disse que havia 99% de chance de o bebê ter sido abortado esporadicamente, absorvido pelas paredes uterinas. Quando ele saiu do quarto, Slow era a única que não estava perturbada pelo relatório médico. O que ela disse em seguida surpreendeu todos. Ela enfaticamente declarou que até o especialista deixou com 1% de chance e ela ia aceitá-la. A partir daquele momento, nenhum discurso desencorajador de amigo bem intencionado, os quais queria que ela se sentisse surgiu efeito. Em momento algum, ela parou de confessar em alta voz o Salmo 91. Outra promessa que encontrou nas Escrituras: não morrerei, mas viverei. Contarei as obras do Senhor. Salmo 118, 17. Um livro precioso, muito importante para Sloan durante esse tempo foi Supernatural. E Jack Miggs, a técnica que fazia a ultrassom na semana seguinte, de repente, apareceu assombrada. Imediatamente chamou o especialista. A reação dela foi um pouco desconcertante. Para Slow, até que ouviu as palavras: doutor, acho que melhor vir aqui rapidamente. Encontrei um feto de 6 semanas. Aqui foi um milagre, o qual impediu que procedimentos tão severos e invasivos destruíssem esse estágio tão delicado de vida. Quando olho para o meu neto, é difícil imaginar a vida sem ele. Agradeço a Deus por minha nora, que creu em sua aliança e não tem vergonha de confessá-la frente a cada resultado negativo. Nossa parte nessa aliança é proteção, é expressar no versículo 1 e 2, aquele que habita direito, isso libera o poder de Deus para trazer sua maravilhosa promessa, do versículo 3 ao 16, que veremos ao próximo capítulo. É um pouco grande, mas é interessante. Eu quero confessar algo que aconteceu comigo para os irmãos, para as irmãs, que quando eu tive a ideia de fazer essa série mediante o Salmo 91, eu estava precisando muito de uma bênção. E quando eu comecei a fazer essa série de oração nesse livro, eu já fui atendida com uma resposta, já fui atendida, que eu só posso falar quando eu terminar. Mas eu fui muito abençoada, já fui muito abençoada com essa série de oração, mediante a oração do Salmo 91. Eu já tenho um testemunho para contar. É muito lindo, é muito poderoso quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos nas promessas dele, confiamos nas promessas dele, nós colocamos na presença dele. E tudo acontece, porque a palavra dele é eficaz, é linda e eficaz. Então,
Eu quero falar para os irmãos que tudo aquilo que vocês fizerem, que vocês fazerem, que vocês colocar em oração, confiar, vocês vão receber. Porque eu já fui atendida em um do que eu queria. E foi uma das coisas que eu nem pedi, eu só queria. Mas Deus já sabe todas as coisas, Ele sabe do que nós precisamos, amém? Pai querido, Pai amado, nesse momento eu quero colocar em Tua presença todos aqueles que estão ouvindo essa oração, que estão ouvindo esse relato, porque mais apropriadamente, por agora é mais um relato, cada versículo tem um relato. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha colocar no coração deles, em nome de Jesus, as tuas promessas. E aquilo que eles pediram, que o Senhor possa atender, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.